Bom dia a todos. Começo naturalmente por saudar o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática e agradecer-lhe a sua presença neste primeiro de um ciclo de conferências dedicados aos desafios para a década. É uma grande honra tê-lo aqui. Peço só desculpa por este sobressalto de início, mas é sempre melhor mudarmos de uma sala mais pequena para uma maior por este motivo do que acontecer o oposto. Entendemos, algum tempo atrás, que, sabendo todos nós que os desafios para a década, os desafios do século XXI, dependem em elevado grau de conseguirmos manter proximidade entre ciência, tecnologia e decisão política, entre criar espaços de debate e de diálogo para que os agentes que se movimentam em todos esses setores possam interagir e assim pensar e decidir melhor. Entendemos que havia condições na Universidade de Aveiro, dado todo o seu historial passado, ter sido a primeira universidade com o Departamento de Ambiente e Ordenamento, ter o primeiro curso de Engenharia de Ambiente do país, estar envolvida numa série de ações nacionais e internacionais que estão, de alguma forma, movidas pelo desejo de ir ao encontro dos grandes desafios do nosso tempo, num país de causas, numa Europa de causas. Entendemos que este era um dia bom e um tema muito bom e ficamos extremamente satisfeitos por o Sr. Ministro ter vindo ao encontro desta vontade, que é certamente a vontade de todos nós. Daí a ideia de ter certamente sorrido e agradado a todos os que aqui estão, que aqui vieram e a quem eu muito agradeço. A nível da Universidade de Aveiro e daquilo que temos feito no sentido de ir ao encontro destes desafios, relembro, por exemplo, a nível mais local, nacional, o projeto da pegada ecológica dos municípios portugueses, que tem coordenação científica da Universidade. Relembro o COLAB, o ECOLAB, em que um dos professores da Universidade de Aveiro é vice-presidente. Na verdade, nós vemos a Universidade de Aveiro como um grande COLAB, com preocupações certamente ambientais, climáticas e não só. A nível internacional, o envolvimento num projeto Erasmus+, sobre a pegada dos campi europeus, que é extremamente importante. Relembro ainda que a Universidade de Aveiro é uma universidade europeia e que o foco principal dessa universidade europeia tem a ver com o objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, o que também mostra o empenho transversal da Universidade nestas temáticas. Daqui por 2 dias, depois da manhã, teremos a presença do Sr. Ministro do Mar num evento sobre a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, um outro evento que mostra que há consistência na orientação da Universidade, no ir ao encontro dos grandes desafios do nosso tempo. E assim, sem mais, passava então a palavra ao Sr. Ministro para que possa desenvolver o tema que o aqui trouxe e agradecer-lhe uma vez mais a presença. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todas e a todos. Sr. Reitor, muito obrigado pelo convite que me foi feito, os senhores professores que estão na sala, naturalmente sempre uma palavra muito amiga e de estima para o professor Carlos Borrego, aos meus amigos que tenho na sala, aos meus melhores amigos, o Vítor, o Almiro, todos os outros que aqui vieram, é um prazer enorme voltar a Aveiro e ter assim meia hora para poder discorrer sobre o tema que me encanta. Com a garantia de que ao meio-dia saio, porque vou almoçar ao Porto, a minha mãe tem uma cabidela circular à minha espera, e eu prometi à minha mãe que não a ia fazer esperar e que não ia deixar também a cabidela apurada demais. Hoje é o dia de uma má notícia para o tema que aqui nos traz. Lembro-me bem de há um ano, na FEUP, que é a minha alma mater, ter feito uma conferência numa lecture de abertura do ano, em que referiu o número que o mundo era circular em 9% e os dados do último ano dizem que, apesar de tanta conferência, o mundo foi só circular em 8,6% no último ano. Ou seja, estamos ainda, apesar do que sabemos, a extrair mais, a usar mais matérias primárias e a não sermos capazes de perceber
que se há causa ambiental contra a qual não há luta possível, é mesmo a do exaurimento das matérias-primas. No meu Ministério e como Ministro, eu costumo dividir as minhas preocupações em 3 grupos, usando palavras simples: a poluição, a energia e as matérias-primas. A poluição é aquela que consome mais tempo ao meu dia-a-dia, mais notícias dos jornais, seja qual for a poluição hídrica, poluição do ar, degradação de solos, mas há uma coisa que eu sei, é que para a poluição eu consigo comprometer-me, até fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é fazer uma promessa, para dizer que daqui a 2 anos este problema vai estar resolvido. Há tecnologia para tratar dos esgotos, há tecnologia para resolver o problema da poluição do ar, e por isso eu posso pôr um prazo, um orçamento, posso não ter dinheiro para tal, mas já há sempre uma solução para resolver os problemas da poluição e até da remediação que muitas vezes se sucede. No que à energia diz respeito, havendo países onde esse problema é certamente um problema grave, conseguir ter energia que possa ser utilizada de forma útil, proveniente de fontes renováveis e a baixo preço, Portugal é um país privilegiado. Nós temos água, sol e vento para produzir 100% da eletricidade que consumimos. E por isso, enfim, e aquilo que temos feito, os resultados que temos conseguido provam que é mesmo possível. Nós já hoje temos 56% da eletricidade que utilizamos, a ter como origem fontes renováveis, temos a meta de 80% para 2030 e eu direi que se não houver grandes convulsões, a vamos cumprir. Repito, fazemos isso sabendo até que nos últimos 4 anos o preço da eletricidade em Portugal baixou 8,5% e na Europa subiu 6%, ou seja, a aposta nas energias renováveis, para além da grande vantagem que nos traz no que diz respeito à nossa balança comercial, Portugal não tem combustíveis fósseis, é também um projeto consequente e que dará resultados, porque podemos então, repito, produzir só eletricidade a partir de fontes renováveis e ainda por cima a preços mais baratos. Mas há uma terceira dimensão essa, de pouco se fala, que é de facto o exaurimento das matérias-primas, e contra essa não há solução possível. A única forma que temos mesmo é de sermos parcimoniosos no seu uso e tentar ao máximo prolongar a vida dessas matérias-primas, preparando tudo aquilo que fazemos, todos os bens que fabricamos, para viverem mais tempo, para serem remanufaturados, para serem reparados, para serem reutilizados. E embora a reciclagem tenha muito pouco a ver com a economia circular, não é mais do que dobrar as pontas na economia linear, mas quando outra solução não houver, e às vezes ao alcance do comum dos cidadãos só existe mesmo essa, reciclarmos então esses produtos. Isto é que é o conceito de economia circular. É um modelo em que nós conseguimos que os bens prolonguem no tempo o seu máximo valor. De uma maneira geral, o bem atinge o seu valor mais elevado no momento da venda. A partir do momento em que eu compro a gravata, que eu compro o casaco, a partir desse momento o bem que eu comprei começa a depreciar-se. Depois há bens com um valor excepcional que acabam nos antiquários e que conseguem ter depois um valor muito elevado no final da sua vida. São uma percentagem absolutamente marginal da quantidade de bens que são fabricados e produzidos por todos nós. E por isso temos mesmo que nos preparar para uma economia que deixa de vender esses mesmos bens, mas que vende serviços dentro dos quais esses bens estão incluídos. Há um palavrão, e não se assustem, não é à moda do Porto, há um palavrão que resume bem o que isto quer dizer, que é a servitização. A servitização é isso mesmo. Eu quero ter um bebequim ou quero ter um furo na parede. Eu quero ter uma máquina de roupa ou quero ter a roupa lavada. Eu quero ter lâmpadas em casa ou eu quero ter luz. Eu quero ter pneus no meu carro ou eu quero ter quilómetros de estrada que posso fazer com a borracha desses mesmos pneus.
Esta é que é a perspectiva da economia circular. Repito, um modelo em que se prolonga no tempo o seu valor mais elevado desse mesmo bem, com vantagens para quem consome, porque, aliás, deixará de ser consumidor para passar a ser utilizador, porque não tem que fazer o down payment da compra, tem apenas que pagar o uso que faz desse mesmo bem, e com vantagens para as empresas, que dessa forma conseguem manter uma relação de fidelidade com os seus clientes. Este é então o princípio em que, no limite, conseguimos uma alquimia, a da inexistência de resíduo, e em que todos os materiais são utilizados uma, duas, três vezes e para sempre. Claro que há algumas corridas mais curtas em prol da economia circular. O que está a acontecer e vai acontecer, e Portugal vai fazê-lo mais depressa que o resto da Europa, no que diz respeito ao plástico, é muito evidente. Sendo que eu, quando falo do plástico, falo do single-use plastic, falo do plástico descartável, do plástico que se usa uma só vez. O plástico é um material admirável, fazem-se corações em plástico. Eu não tenho rigorosamente nada contra o plástico. Agora, é de facto um contrassenso nós fazermos um bem descartável que se usa uma só vez num material indestrutível. Aquilo que verdadeiramente nós temos de combater, e esse sim é o princípio básico da economia circular, não é exatamente o plástico, mas sim o conceito do descartável. Não faz sentido os bens serem descartáveis, terem um processo de fabrico com a energia que ela consome para serem usados por segundos. Não faz o mesmo sentido. Mas se o descartável não faz sentido, mais ainda fica a fazer sentido, ou não tem mesmo qualquer sentido, a utilização, repito, de um material indestrutível. E o plástico é um material indestrutível. Todo o plástico que foi fabricado nos últimos 120 anos no planeta de forma comercial está cá, continua cá, e por isso é tão importante nós banirmos o uso do plástico descartável. Mas, sendo este um desafio para a década, sendo a produção e o consumo dos bens materiais responsáveis por aproximadamente 2/3 dos problemas ambientais com que o planeta se confronta, o desafio que esta década estabeleceu, e a economia circular é uma ferramenta poderosíssima para o conseguir, é mesmo o desafio do combate às alterações climáticas. Combater as alterações climáticas significa, aportuguesando os 3 verbos do Acordo de Paris, mitigar, adaptar e sequestrar. E, de facto, este Ministério que se chama da Ação Climática tem estes 3 verbos, ou a responsabilidade por estes 3 verbos, uma vez que toma conta do comum dos recursos naturais, exceção feita aos do mar, e que não é pouco, mas daqueles que estão em terra, coloca, de facto, a este meu Ministério um desafio particularmente grande, onde a economia circular é uma parcela de maior relevância, mas onde não esgota, longe disso, muito longe disso, aquilo que são os desafios, a que eu direi de longo prazo, mas que, sendo os desafios de longo prazo, obrigam a que muito depressa nós façamos estas mesmas mudanças. Se a má notícia com que comecei nos diz que o mundo é afinal menos circular do que aquilo que já foi no tempo recente, se a continuação dessa má notícia nenhum de nós podia dizer que o mundo é mais seguro e a Europa só tem 9% das matérias-primas que são consideradas essenciais para o desenvolvimento da economia, não é má notícia se for consequente sabermos que em Davos, que começa agora, num inquérito que foi feito, as 5 principais ameaças à economia são, afinal, ameaças ambientais. A escassez de matérias-primas, as consequências diretas das alterações climáticas, como que provocam em grandes quantidades tanto refugiados climáticos, a escassez de água em algumas regiões do globo, de que a bacia mediterrânica, onde nós estamos presentes, é um deles. Ou seja, definitivamente, o caminho da luta
prol das causas ambientais deixou mesmo de ser uma ambição de um nicho de pessoas empenhadas para passar a fazer parte do coração daquilo que é o desenvolvimento da economia e da sociedade. E esta é a grande oportunidade que nós temos de saber jogar. Tudo tem que fazer parte da economia real. Isso também tem que fazer parte da economia real. O setor financeiro tem mesmo que fazer parte da economia real o custo ambiental daquilo que são todas as atividades e, repito, todos os bens que nos dão a nós bem-estar. Li num jornal muito liberal, que leio poucas vezes no fim de semana passado, um articulista que dizia que o mercado vai resolver as questões ambientais. Porque, se as pessoas quiserem produtos verdes, o mercado vai providenciar produtos verdes. Não me desagrada esta ideia, mas eu sei que esta ideia só será verdadeira no dia em que qualquer bem que nós compremos tenha incorporado todos os custos ambientais. E isso nós sabemos que decididamente não acontece. Os economistas inventaram uma palavra extraordinária chamada externalidade. A externalidade, à minha maneira, é uma forma muito simpática de internalizar lucros, externalizar custos. Ou melhor, e socializar custos. Internalizar lucros e socializar custos. Porque, de facto, na folha de cálculo isso funciona muito bem. Eu tinha um terreno, a minha mãe, para ser mais rigoroso, que foi destruído por uma descarga poluente numa cerâmica que não vou dizer qual é. E foi mesmo um azar. Claro que foi um azar. E os senhores da fábrica cerâmica não tiveram a mais pequena dúvida que o que fizeram foi mal feito e indemnizaram a minha mãe. E, portanto, na conta, no Excel do economista, o problema está resolvido. Valeu 20 mil euros e 20 mil euros foram pagos. O problema é que aquele terreno serve para quê? Não serve para nada. Para rigorosamente nada. E essa perda não é compensável na indemnização que a fábrica cerâmica, consciente de que tinha feito o disparate, pagou à minha mãe. Ou seja, a externalidade está resolvida. O terreno não vale coisa nenhuma. E é mesmo esta perspectiva de sermos capazes de, então, verdadeiramente internalizarmos aquilo que são todos os custos ambientais que vai poder fazer, então, com que uma economia aberta, uma economia de mercado, possa evoluir para, então, ir à procura de um conjunto de desejos dos cidadãos, mas tem um caminho muito, muito, muito longo a percorrer. Uma noção que nós temos de ter todos muito clara é, de facto, a noção de limite. Todos nós conhecemos a noção de limite da matemática, todos nós conhecemos a noção de limite no nosso dia-a-dia, o limite da minha capacidade física, o limite daquilo que a minha carteira pode pagar, todos nós nos confrontamos com esse limite. O senhor que foi Prémio Nobel na década de 90, Prémio Nobel da Economia, chamado Amartya Sen, descrevia com grande rigor as três formas, os três conceitos de prosperidade e dos limites que é necessário impor a essa mesma prosperidade. A prosperidade da opulência, isto é, da riqueza material, a prosperidade da utilidade, porque sabemos que opulência não significa qualidade de vida e por isso há uma componente de qualidade que tem de ser acrescentada, e a prosperidade pela oportunidade de realização, pela livre escolha que cada um de nós pode fazer, incluindo a livre escolha de viver fora do sistema. Mas, de facto, todos estes conceitos de prosperidade têm necessariamente que ter um conceito de limite muito evidente. E o limite não é nada uma coisa tão distante como isso, mas, de facto, nós, como espécie humana, só nos podemos desenvolver, crescer, ambicionar o que quer que seja, sem pôr em causa o limite dos nossos sistemas naturais. Não peçam um engenheiro civil para dizer que a natureza é perfeita. A natureza nunca se engana, mas não é perfeita. Se a natureza fosse perfeita, não havia vales e os engenheiros não tinham que fazer a ponte por cima deles, não é? Assim, o mundo era todo isotrópico e nós sabemos que ele não é. Mas, de facto, quando nós temos de ter presente esta noção de limite, é percebermos que não conseguimos, de facto, numa folha de papel, numa folha de cálculo, percebermos o risco
em que nos estamos a pôr, e por isso temos mesmo que ter um outro olhar sobre aquilo que é a nossa atividade. Ao Ministro do Ambiente costumam pedir-se duas coisas. Uma é que seja agnóstico relativamente ao crescimento da economia, outra é que diga muitas vezes não, como se fosse uma virgem ofendida. Eu confesso que não tenho nenhuma dessas duas características, ou se quiserem, não tenho nenhuma dessas duas qualidades. Acho que não é uma resposta muito fácil, mesmo muito fácil. Acho que é muito mais interessante tentar chegar a um compromisso. E se nós somos hoje 7 mil milhões de habitantes na Terra, e vamos ser, tudo indica, por muito que tendência não seja destino, como disse um homem magnífico chamado Jaime Lerner, o famoso prefeito de Curitiba, mesmo que tendência não seja destino, a probabilidade de nós virmos a ser quase 10 mil milhões de habitantes no planeta por volta do ano 2050 é de facto demasiado grande. E 10 mil milhões de habitantes que obviamente querem ter, nenhum de nós quer coisa diferente, pelo menos o bem-estar e a qualidade de vida que nós hoje temos. E para que isso aconteça, peço desculpa aos que discordam de mim antecipadamente, a economia tem que crescer. A economia tem que crescer para gerar bem-estar para os 10 mil milhões de almas que vamos ser dentro de 30 anos na Terra. Não pode é crescer para fora dos seus sistemas naturais. E para se caber dentro deste limite e respeitar esta noção de limite, esta economia tem que ser neutra em carbono e esta economia tem que ser regeneradora de recursos. Esta economia tem que abandonar aquilo que é o uso de combustíveis fósseis para gerar calor, para gerar frio, para dar energia, de uma maneira geral, a todo o sistema termodinâmico, que no fundo é a economia, e tem que também, necessariamente, ser sempre capaz, repito, de ser o menos extrativista e o menos produtivista possível. É este mesmo o desafio que nós temos à nossa frente. E este desafio obriga a quê? Obriga a novas formas de consumo, e se quiserem estou outra vez a passar pela economia circular, implica novas formas de produção, implica novas formas de gerir recursos, implica novos investimentos. Ora, se procurarem estas expressões, consumo, investimento, produção, recursos, muito dificilmente as encontram num prefácio do compêndio de ecologia, muito facilmente as encontram num prefácio do compêndio de economia. E por isso há mesmo uma segunda geração de políticas ambientais. A primeira geração foi então uma geração fundada no não, e não estou aqui de todo em todo a depreciá-la, ao tempo era o que era necessário. Foi uma geração de políticas reativa, no sentido de ir ao encontro da construção de infraestruturas para resolver problemas de poluição, e com grande sucesso, e com enorme sucesso. O Sr. Carlos Moreira faz parte deste caminho de sucesso, do caminho de sucesso que fez com que Portugal, há 20 anos atrás, tivesse 50% de água segura na torneira e hoje tenha, não sei se é 98,9, se é 99,8, é quase todo, que tivesse há 20 anos 65 bandeiras azuis e este ano 352. Portanto, há aqui, de facto, um caminho de infraestruturação do país absolutamente fundamental e que foi necessário, e também um caminho do não, volto à palavra, que levou a que um conjunto de territórios do país fossem preservados e fossem considerados reserva. Fundamental para aquilo que foi a afirmação da qualidade de vida num país como Portugal, no seu contexto europeu. Mas é mesmo muito claro que, nos tempos que correm, o ambiente tem que saber sair da sua caixa e, ao saber sair da sua caixa, ocupar um papel, um invasor daquilo que são o comum das decisões das pessoas e o comum das decisões políticas e o comum das decisões técnicas em prol de tal modelo económico que seja regenerador dos recursos e que seja neutro em carbono. Quando falamos de economia circular, falamos necessariamente de territórios. E aqui, olhando para Aveiro não só a cidade,
mas todo um tecido industrial tem polos tão fortes, do norte do distrito, a Agra, não tenho a mais pequena dúvida do quão relevante a função da proximidade é da maior importância e a construção das simbioses industriais é também da maior importância. A riqueza socioeconómica, a riqueza fundada em empresas de dimensões diferentes, a riqueza fundada em torno de atividades diferentes, algumas ligadas à bioeconomia, estou a pensar no vinho, outras ligadas à metalurgia e, obviamente, também ao saber de uma universidade, como a Universidade de Aveiro, é de facto um bocadinho da maior relevância para estruturar projetos dentro de uma economia regional em prol da economia circular. Insisto, a proximidade é mesmo um valor. A possibilidade de desenhar simbioses industriais é mesmo da maior relevância e é da maior relevância no conjunto dos setores que produzem bens de consumo e um setor que não posso nunca deixar de destacar, porque também nunca deixará de ser o meu, que é o setor da construção. O setor da construção é o setor de mais baixa, apetece-me até utilizar a palavra miserável, eficiência material que a nossa economia tem. Isto é o setor da nossa economia e que são precisos mais quilos de matéria para gerar €1 de valor. Nós temos, tudo que foi construído ao longo de décadas, para ser mais rigoroso, ao longo de séculos no nosso país, um banco de materiais que é mais do que suficiente para fazer todos os agregados da construção que vamos utilizar, se calhar, também para sempre no nosso próprio país. Aproximadamente 90% daquilo que é matéria-prima que é utilizada na construção de um novo edifício pode perfeitamente ter como origem resíduos de construção, se eles forem utilizados, e se hoje é impossível, se calhar, chegar a valores como esses, é porque a quando da construção desses mesmos edifícios, na maior parte das vezes, não houve nunca a percepção, a perspectiva de que eles voltariam um dia a ser reutilizados. E isto tem que fazer parte de tudo aquilo que é ensinado nas universidades. De uma vez por todas, os cursos de Direito não podem preparar os seus futuros juristas para achar que os crimes sobre as pessoas e sobre os bens delas são de enorme gravidade, claro que o são, mas que os crimes sobre o ambiente são uma coisa difusa e, por isso mesmo, de muito menor gravidade. Não podem as faculdades de Economia ensinar, de facto, as pessoas ensinar às pessoas que a economia é uma coisa parecida com a física, quando a economia não tem rigorosamente nada a ver com a física, a economia é toda ela termodinâmica, isto é, dentro de um espaço fechado, que no limite é o nosso planeta, estamos a falar de por qualquer atitude dessa mesma economia que tenha uma componente material, em introduzir materiais, introduzir energia, perder energia, ter que a reintroduzir mais à frente, no processo de fabrico, no processo de transporte e às vezes mesmo na sua distribuição final. E não podem também as faculdades de engenharia ensinar aos alunos, desafiá-los para encontrar novos materiais mais leves, mais baratos, mais fantásticos na sua utilização imediata, sem que depois não saibamos fazer a pergunta: o que é que eu faço a isto quando eu deixo de utilizar? Não podemos fazer isso. No caso da engenharia civil, isso é de facto muito evidente. Não podemos mesmo continuar a falar em demolições, temos que decididamente saber falar em desconstruções, em percebermos que tudo aquilo que introduzimos fisicamente volto a usar a palavra por simplificação, na economia, temos sempre, nós os que o fazemos, por muito inovadores e imaginativos que sejamos, e oxalá o seremos, temos de ter sempre esta componente da preocupação, que é o que é que eu faço quando chego ao fim. E por isso, lá está,
Tudo tem que ser concebido desde a sua gênese, do projeto de arquitetura ou de engenharia, do material que é criado, do projeto de investimento que fazemos, sempre com esta perspectiva. Desde o início, durar mais tempo, ser feito para ser reparado, para ser manufaturado, para ser utilizado mais à frente. Mas, indesmentivelmente, e afastando-me agora um bocadinho e concluindo desta forma, indesmentivelmente, quando falamos naquilo que são os desafios para esta década, temos que nos focar mesmo na redução das nossas emissões. Nós não podemos continuar a contribuir para um planeta no qual a nossa própria espécie, com a inteligência que tem, vai acabar por contribuir por burrice para a sua própria extinção. Nós temos uma relevância no planeta que nunca ninguém teve antes de nós. Somos pouco corajosos, achamos que durante muitos anos deviam ser extinto todo o bicho que fosse maior do que nós. De facto, a colonização da América é impressionante. Tudo quanto era animal maior do que nós afinal, mesmo com armas, tínhamos medo. E pesamos só isto. Nós todos juntos numa balança, pesamos 300 milhões de toneladas. Os animais, incluindo o frango, que eu vou comer daqui a bocadinho, os animais que estão neste momento a ser criados para nós comermos, pesam 600 milhões de toneladas. E os outros animais todos maiores que o gato pesam 100 milhões de toneladas. 300 nós, 600 o que está em criação e 100 milhões o que está na vida selvagem, chamemos-lhe assim. E apesar disto, desta enorme importância que nós temos, passamos os dias aflitos. Isso resulta da nossa incompetência como espécie. Somos incompetentes. Nós, em 5.000 anos, em sociedades muito distantes umas das outras, que não se conheciam de lado algum, passamos de recoletores a agricultores. Ou seja, passamos do meio da tabela alimentar, em que nos comiam e éramos comidos, para o topo da cadeia alimentar. Quando nós pensamos no leão e pensamos no tubarão, sabemos que eles demoraram muito mais anos do que nós a chegar. E por isso são espécies muito mais competentes. E por isso é que também nunca verão no olhar de homem algum o olhar sábio do leão, pousado na fraga, a pensar no seu jantar e a ver as espécies que andam cá em baixo. Porque, de facto, e digo-vos, se eu acho que todo homem e toda a mulher tem 1 hora por dia que não sabe o que há de fazer à vida, quanto mais responsabilidades que tem, essa hora passa a 1h30, até passa a 2, não é? E, de facto, isto não faz qualquer sentido. Quem manda como nós mandamos nisto tem, de facto, a obrigação de poder ter uma postura muito mais serena sobre aquilo que é o seu dia-a-dia, sobre aquilo que são as suas decisões. E sim, não me parece estranho que nós, como espécie, nos preocupemos, em primeiro lugar, connosco próprios. Todas as outras espécies o fazem dessa forma. Não conheço, se calhar, peço desculpa, mas não conheço espécies que existam para simplesmente se dar a outras, ou espécies que existam para se poder ser comidas por outras também. Isso não existe. É normal que nos preocupemos connosco próprios. Mas é esta razão no limite egoísta de nos preocuparmos connosco próprios que nos tem que obrigar a fazer de forma diferente. Eu disse isto uma vez com muito sucesso e as pessoas gostaram muito, e já vi muitas pessoas muito importantes a repeti-lo, que é assim. Não se preocupe em salvar a Terra. A Terra, nós podemos fazer o que quisermos, ela vai continuar a andar, a girar sobre si própria e continuar a andar à volta do Sol. A Terra está mesmo a lixar-se para nós todos. Quando há não sei quantos milhões de anos caiu um meteorito que matou os dinossauros todos, o que é que aconteceu à Terra? Nada. Olha, e mamíferos, como todos nós, estamos aqui porque isso um dia aconteceu. Se isso não tivesse acontecido, não havia tanto mamífero nesta sala. Por isso a Terra não tem preocupação nenhuma. Nós é que de facto não nos salvamos se continuarmos a agir desta forma. Se não percebermos que somos uma peça numa engrenagem, se não percebermos que a água não é nossa, é dos ecossistemas, se não percebermos que há de facto um conjunto de bens da natureza que são absolutamente fundamentais e têm que ser remunerados, porque só eles produzem serviços de ecossistema que permitem, por exemplo, a vida nas cidades. E por isso
quem dá mesmo cabo de si próprio somos nós. E nós temos, como espécie, de ter mesmo uma preocupação muito aguda, num momento tão agudo, em que tanto nos é exigido por quem é mais novo do que muitos dos que estão nesta sala, incluindo eu próprio. Eu gosto muito do sistema em que vivo. Gosto muito deste sistema democrático, de livre escolha, em que posso fazer as minhas opções, e eu não quero mesmo mudar de sistema. Mas há uma coisa que eu sei, é que se eu não mudar de hábitos, e se o conjunto de nós não mudarmos de hábitos, alguém nos vai obrigar a mudar esse mesmo sistema. Eu tenho alguma reação àqueles que querem impor agora um socialismo a partir da causa ambiental. Confesso que se é, até porque já agora, se há regimes que nunca tiveram de facto nada de verde, foram mesmo regimes comunistas, é assim, é verdade, não estou a dizer mal de ninguém. Eu também acho que o capitalismo que nós vivemos hoje é um capitalismo que não é verde, mas aquilo que eu quero não é viver num Woodstock permanente. Woodstock é uma vantagem, choveu muito, mas não quero viver num Woodstock permanente. Não quero voltar para nenhuma caverna, nem desejo isso a nenhum de vós, afora um projeto de despojamento pessoal, que terão sempre o meu apoio. Aquilo que eu sinto que nós temos verdadeiramente que fazer é sermos capazes de investir para que a nossa casa seja neutra em carbono e seja neutra do ponto de vista daquilo que emite. Aquilo que nós temos que fazer é investir para podermos continuar a ter o nosso modelo de mobilidade quase ubíquo, mas sem, por essa forma, provocarmos emissões. Aquilo que nós temos que fazer é que investir para podermos então caber dentro dos limites que temos. E este é de facto um projeto extraordinário para o planeta, esse é um projeto extraordinário para a nossa espécie, esse é um projeto extraordinário para Portugal. Este é também o primeiro momento da história em que eu vejo não só, preocupação com as gerações futuras, tudo bem, mas a expectativa de que a geração que vem a seguir a nós resolva os nossos problemas. Eu nunca tinha assistido a uma coisa dessas. Todos nós sabemos, por definição, quase que por axioma, qual é a geração? A minha. E para cada um de vós, a vossa. A nossa geração é sempre a que tem os valores certos, a que se preocupou com as causas certas, a que fez as escolhas que tinha que ter feito. E, de facto, os que vêm a seguir a nós, coitados. Esta é a verdade sociológica da maneira como nós olhamos para nós próprios, para nos comprazermos e olhamos para os a seguir. Se lerem os livros do Essa, não tenham mais pequena dúvida que a última geração é a geração do Essa. E a geração a seguir seria uma geração de indigentes. E desculpem lá, a geração a seguir do Essa é dos meus avós, que eram tudo menos os indigentes. Mas é sempre esta a perspectiva que nós temos. Esta boa imagem que fazemos de nós próprios. E por isso é mesmo extraordinariamente preocupante pensarmos que a geração a seguir à nossa vai ter um problema. Isso é mesmo um exercício de pusilanimidade, ao qual temos decididamente que fugir. Quando, em 1987, a senhora Brundtland falou nas gerações futuras, todos percebemos mais ou menos, muitos achamos que era um conceito difuso, pois não é. A geração futura de 1987 está nesta sala. E, portanto, somos nós mesmo quem tem que fazer. E repito, neste sermos nós mesmos que temos que fazer, é muito mais do que simplesmente fazer para que o ganho ambiental seja evidente. É fazer para que o ganho ambiental seja evidente, mas para que se consolide uma sociedade democrática e uma sociedade de bem-estar. É absolutamente claro, no roteiro de um país, Portugal foi o primeiro país no mundo que afirmou querer ser neutro em carbono em 2050. Foi o primeiro país no mundo que estruturou um roteiro para a neutralidade carbónica e que mostra, porque não se fazem projeções a 30 anos, nas 3 histórias que contamos a nós próprios, os 3 cenários, as 3 narrativas que estão descritas, que o cenário que mais nos garante a neutralidade carbónica é aquele em que a economia mais cresce. E a economia crescer mais significa investir mais 2 bi
por ano em prol da causa climática e no combate às alterações climáticas. Investimento este que é em 85% das famílias e das empresas e em 15% de investimento público, sobretudo no setor da mobilidade e dos transportes. E por isso, sim, vamos à frente. E por isso somos um país que destaca no mundo e na Europa como daquele que tem metas mais ambiciosas e que mais cumpriu essas mesmas metas num passado nada longínquo. E pensam mal aqueles que acham que, precisamente por sermos tão vanguardistas, deveríamos, se calhar, refugiar-nos na média. É mesmo um disparate pensar desta forma, porque ir à frente, como nós vamos, é a certeza de que vamos ser capazes de cumprir os nossos compromissos perante os outros e vamos, sobretudo, ser capazes de cumprir os nossos compromissos perante nós próprios, gerando em Portugal uma sociedade de bem-estar, de emprego mais qualificado, de riqueza mais sustentável, e esse é então, repito, o modelo em que a economia cresce, apostando na circularidade e, consequentemente, na restauração dos recursos e usando o menos possível os combustíveis fósseis, de forma a podermos ser uma sociedade neutra em carbono. Muito obrigado, era isto que eu queria para dizer hoje. O meu papel agora é... Muito obrigada ao Sr. Ministro por esta intervenção. Vamos agora ter um espaço de perguntas e respostas. Teremos 2 microfones a passar pelo auditório. Pedia só que quem quisesse fazer alguma pergunta ao Sr. Ministro pudesse só levantar a mão para que pudéssemos encaminhar o microfone. Obrigada. Ora, muito bom dia. Obrigado pelas suas palavras. Queria que me respondesse a uma coisa, no fundo, simples. Depois sei que não é simples pôr em prática. Eu peço desculpa, eu sou surdo. Ok, eu tento falar um bocadinho mais alto e mais alto. Não sei mais nada. Portanto, falou em 3 características das fontes energéticas. No fundo, o preço, ser renovável e a emissão de poluentes em geral. Mais propriamente a emissão de carbono. Se tiver que deixar alguma destas propriedades, porque é difícil ter uma fonte ideal, qual é que deixa primeiro? Preço, ser renovável ou emissão de carbono? Eu confesso... Se eu tivesse que abandonar... Alguma destas características, portanto, de uma fonte de energia, baixo preço, ser renovável, ou ter baixas emissões de resíduos em geral, qual é que deixaria primeiro? Eu confesso que não vou insistir em repetir a pergunta, eu só ouvi um bocadinho e a culpa é toda minha, mas não vou tentar, com aquilo que consegui ouvir da pergunta, responder. Vamos lá ver. O caso português, repito, é um caso muito feliz em que nós conseguimos ter, de facto, uma energia. A energia é cada vez mais barata quanto mais nós fizermos a incorporação de fontes renováveis. E a prova disso são 2. A primeira, a redução do preço da eletricidade quando reduzimos a incorporação de combustíveis fósseis. E o segundo é, de facto, o grande sucesso do leilão solar, que foi lançado em julho último, em que tivemos um recorde do mundo, o megawatt-hora produzido a 14,76 euros, o que nem num deserto do México, onde nos estava há 3.000 anos, conseguiram ter um valor como este. Isto significa que não só Portugal tem sol para, já agora o preço médio foram entre os 20 e os 21 euros, este 14,76 foi um lote. Mas enfim, é verdade também, portanto, acho que não há vergonha nenhuma em poder divulgar isto. E por isso essa é mesmo a nossa aposta, isto é, nós vamos ter energia mais barata em Portugal, quanto mais apostarmos nas fontes renováveis. Dentro das 3 fontes renováveis que temos, há uma que não vai poder crescer, e o nosso roteiro mostra isso muito bem, que é a água, que é a fonte hídrica. Nós caminhamos, estando na bacia mediterrânica, moramos num território onde a água que cai é em menor quantidade que aquela que nós consumimos.
E isso nós conseguimos ter outras formas para produzir eletricidade, como seja o sol e o vento. A água dificilmente é substituída nos seus usos. E por isso a nossa expectativa é que a partir de 2030 haja mesmo uma redução nominal, não é só da percentagem de incorporação, haja uma redução nominal daquilo que venha a ser a eletricidade produzida a partir de fonte hídrica. Com a certeza também de que a fonte hídrica é aquela que causa maiores impactos, porque tem um impacto grande nos próprios ecossistemas onde existe. Não estou aqui a falar, dizer mal de ninguém, nem a dizer mal de nada, aliás, tem nenhum tipo de opção. Não tenho grande dúvida que a fonte solar, que em Portugal ainda é hoje marginal, estamos a falar de 1,3 giga de potência, portanto, estamos a falar de 2%, muito menos que Inglaterra, da eletricidade que consumimos, é aquela que tem uma maior capacidade de conversão. Peço desculpa depois se no final me quiser fazer a pergunta ao ouvido, eu tentarei responder de maneira mais objetiva. Sim. Sr. Ministro, bom dia. Obrigado pela sua intervenção. Eu queria lhe fazer uma pergunta muito concreta. Está a ouvir? Eu queria lhe fazer uma pergunta muito concreta. É bom ouvir as suas palavras. Eu sou partidário também dos atos e é óbvio que queremos todos uma maior descarbonização, um afastamento do tráfego dos centros das cidades. E vou fazer uma pergunta muito concreta, especificamente aqui da cidade de Aveiro. O senhor penso que conhece o Jardim do Rossio. Há aqui uma polémica na cidade acerca do Jardim do Rossio, que vai exatamente em contra essas tendências que todos nós queremos. Portanto, vai trazer mais trânsito no centro da cidade, vai dar cabo mais árvores em Aveiro, que já são poucas, e ainda por cima numa zona inundável. E como a tempestade Elsa mostrou há pouco tempo, aquela parte da cidade ficou inundada. E com um simples papel do nosso autarca, ele acaba com isso tudo. E a minha pergunta é, o que é que o seu Ministério pode fazer, dado que também é o Ministério da Ação Climática, o que é que pode ou deve fazer para contrariar estas políticas locais? Obrigado. Agora ouvi a pergunta, mas não vou dar uma resposta direta. Nem me peçam para o fazer, se não estou aqui num combate político. Vamos lá ver. O que o Ministério pode fazer, muito simplesmente, é nada, no sentido em que o poder local é uma das maiores conquistas de Abril e, portanto, mal fora que o Ministério se interferisse numa decisão sobre a construção de um parque de estacionamento urbano. Isso é mesmo uma decisão local, que obviamente também será sufragada localmente e, X em X tempo, há quem se manifeste pelo voto em favor ou contra esse tipo de decisões. Vamos lá ver. Quando nós falamos em adaptação, ainda haja quem pense que adaptar é ser o ecossistema a adaptar-se a nós próprios. Quem pensa assim pensa mal. Somos nós que temos que nos adaptar aos recursos que temos, somos nós que nos temos que adaptar ao território que temos, território esse que está em mudança, e que está em mudança precisamente porque os fenómenos climáticos extremos são cada vez mais evidentes, porque a subida do nível dos oceanos é uma coisa que se não discute, porque a probabilidade porque o facto de haver menos água da chuva, que é também uma verdade, não quer dizer que o risco de haver cheia esteja reduzido, porque não está. Exatamente por causa desses mesmos extremos climáticos, com cada vez mais nos temos que habituar a conviver. Isso são matérias que têm que estar sempre por trás daquilo que são as decisões que as pessoas tomam. Cada vez mais temos que pensar no longo prazo. Posso dizer isto de uma forma mais culta. O Max Weber falava na ética da responsabilidade e na ética da ambição. Na ética da convicção, na ética da responsabilidade e na ética da convicção. Do ponto de vista ambiental, nós podemos chamar a ética da responsabilidade o curto prazo e a ética da convicção a ambição do longo prazo. E da forma com que a maneira aguda com que os problemas climáticos nos colocam hoje
obrigam-nos, de facto, ainda que haja sempre a expectativa de que a um decisor político é pedido essencialmente responsabilidade, eu acho que cada vez mais aos decisores políticos é pedida ambição. E a ambição é ser capaz de pensar fora da caixa, é ser capaz de pensar fora de um tempo, que é o tempo da sua própria eleição. Olá, Sr. Ministro. Tenho duas perguntas muito simples, muito diretas. A primeira é: porquê é que não banimos sacos de plástico descartáveis, que já falou que de facto é um problema e de fácil resolução, como já foi feito no Quénia, por exemplo? A segunda é: porque é que em Portugal não temos net metering, isto é, quando eu produzo 1 kW nos meus painéis solares em casa, porque é que não posso pôr na rede e depois, a outra hora, usar esse kilowatt, ou seja, usando a rede como bateria, como já é feito nos Estados Unidos, por exemplo? Muito obrigado. Então é assim. Nós vamos antecipar a transposição diretiva dos plásticos, o que vai fazer com que uma parte muito grande do descartável desapareça de facto e seja inibida a sua própria venda já no segundo semestre deste ano. E por isso vai fazer com que haja uma enorme... haja a proibição para um conjunto muito vasto de bens descartáveis e a taxação de outras, que são, dou-lhe exemplos, foram os sacos plásticos, as embalagens do takeaway, por exemplo, que obviamente não fazem sentido funcionarem como funcionam. Uma parte das pessoas não sabe sequer que pode levar de casa, não é? É um hábito que nós não temos e que temos que muito rapidamente passar a ter. São as tais, se quiser, um bom exemplo de uma mudança de hábitos individuais em prol da manutenção de um modelo democrático e de livre escolha coletivo. Relativamente à sua pergunta, à sua segunda pergunta, foram criadas, ainda no final da legislatura passada, as chamadas comunidades de energia, que permitem exatamente aquilo que está a falar. Isto é, as comunidades de energia para autoconsumo e que também permitem a injeção na rede. E deixem-me que diga que as comunidades de energia, fazendo agora então até um bocadinho de publicidade, e porque já há um conjunto de municípios, de regiões metropolitanas, a apostar muito na construção dessas comunidades de energia, são absolutamente fundamentais para os nossos propósitos de descarbonização e de fazer crescer bastante aquilo que é a introdução das fontes renováveis na produção de eletricidade e de fazer baixar o preço. Nós, neste momento, em Portugal, com a legislação que tínhamos, e que mesmo assim foi um avanço quando foi feita, só permite que a um ponto de produção para autoconsumo haja um ponto de consumo. Isto é, se eu moro no quarto esquerdo e tenho os painéis lá em cima, uma de duas, ou são para o meu quarto esquerdo ou são para as escadas. Ora, as comunidades de energia subvertem tudo isto da melhor das formas. Isto é, a um ponto de produção podem ser, de facto, utilizados, pode haver vários consumidores. E se a primeira imagem que nós temos é esta, do prédio de apartamentos, e do senhor que mora no quarto esquerdo, ele é muito mais vasto do que isso. Isto é válido para cidades inteiras, é válido para bairros inteiros, olha, é válido para zonas industriais, onde somos completamente agnósticos no que diz respeito às fontes de produção de eletricidade. Mas, repito, se nós pensamos muito, às vezes, no nosso prédio, é absolutamente necessário pensar fora desta escala e pensar, por exemplo, numa zona industrial. Porque, em primeiro lugar, tem naves industriais que vão ser fabulosas para produzir energia a partir da fonte fotovoltaica, que pode ter uma unidade de cogeração, que pode ter uma ventoinha ou duas que produza também eletricidade a partir de fonte eólica, e por isso as comunidades energéticas de autoconsumo, que, repito, foram legisladas em outubro do ano passado, que ainda não têm a regulamentação toda, mas até março estará toda cá fora e já se pode bater à porta da DGEG, a dizer, da Direção-Geral de Energia e Geologia, perdão, a dizer, quero ser uma comunidade de autoconsumo, da energética de autoconsumo, tem de facto um potencial de expansão enorme e vale mesmo a pena para a Câmara Municipal que tenha a estar perto do bairro social. Eu já tive esse problema, em concreto, quando fui Presidente das Águas do Porto e quis disponibilizar o biogás produzido na Etar do Freixo, quem quiser conhece bem, perto do bairro São João de Deus, para fazer o aquecimento do bairro. E a lei não permitia, simplesmente não permitia. Agora permite.
E, portanto, isto permite, de facto, projetos do domínio da economia, da socioeconomia e da economia social de grande relevância a desenvolver no futuro próximo. Sr. Ministro, muito bom dia e obrigada pelas suas palavras. Eu não pude deixar de reparar a ênfase que deu sempre na tónica do crescimento económico, na ótica do crescimento económico. E, embora talvez concorde mais com a ótica da reformulação da tipologia ou do modelo de economia neutra em carbono e recuperadora dos seus recursos, a minha pergunta era no sentido de, independentemente de acreditarmos que o crescimento económico tem de continuar a nortear as nossas decisões políticas, é se o devemos continuar a medir da mesma forma, isto é, porque se continuamos a medir crescimento económico com os mesmos indicadores que temos hoje, em que seguramente não incluem os limites do planeta, como é que fazemos para continuar a moldar uma economia em função deste crescimento, se medimos de forma errada, para que ela seja neutra e que seja promotora desta regeneração de recursos? Obrigada. O meu professor de análise matemática ensinou-me a maximização e a minimização das funções a partir de um exemplo que era a forma como as folhas se dispõem no pé de uma flor, em que se dispõem de forma a minimizar a sombra que fazem umas sobre as outras, ou se quiser, a maximizar o tempo de sol que cada uma delas tem. E é esta a noção que nós temos de saber trazer para dentro da economia, que, se quiser, usando assim uma expressão mais para o título, os políticos vão treinando, que é a chamada racionalidade da suficiência. E é mesmo uma economia que aposta na racionalidade da suficiência e não na sobra, e porque todo o modelo económico que temos é um modelo que viveu e que ainda vive daquilo que sobra, que umas vezes chama lucro, mas nas mais das vezes chama desperdício, que nós temos que ser capazes de construir. Eu não lhe sei traduzir isto numa resposta direta à pergunta que me fez. Nunca pensei, conheço os modelos, mas nunca pronunciei, nunca falei sobre eles, sobre quais são as outras formas de medir a riqueza de um país, a riqueza de uma cidade. O PIB tem a vantagem da comparabilidade. O PIB tem a vantagem da comparabilidade, que não é, enfim, que eu não diria que é uma coisa completamente descartável, vou usar uma expressão que usei há bocadinho, mas sim, nós temos que ter indicadores mais complexos, não necessariamente mais complicados, mas mais complexos de poder avaliar a riqueza de um país, e ela tem que ser dissociada daquilo que é simplesmente a que é traduzida no contexto do PIB. Mas tenho a certeza que muitos brilhantes economistas que irão falar depois de mim falarão sobre esse assunto com mais eloquência do que eu. Obrigado. 10 minutos, uma caminela, força. Muito bom dia, Sr. Ministro. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Disse há pouco que leu, enfim, uma colunista qualquer, não sei quem era, não referiu, de que provavelmente o mercado iria resolver estas questões do ambiente, da economia circular por si. Mas teria as suas dúvidas, eu também partilho as suas dúvidas, que o próprio mercado resolva sem ser imposto, portanto, pela regulação, pelo regulador, pelos governos, algumas alterações impostas em vez de serem voluntárias. Mas eu tinha uma questão relativamente à parte da energia que falou que baixou nos últimos tempos, que é, nós na nossa fatura aparece-nos o valor que temos a pagar e aparece a distribuição pelas fontes renováveis, X da eólica, X da não sei o quê, X por aí fora. Agora, a questão é que nós não estamos a pagar, posso estar enganado, mas acho que não estou enganado, nós não estamos a pagar o custo real das energias renováveis na nossa fatura, então no déficit tarifário, certo? Portanto, quando elas aparecerem na nossa fatura, a nossa fatura vai disparar. Neste momento ninguém está a pagar, estamos a passá-la para as gerações futuras. Esse diferencial entre o custo que pagamos pela energia eólica ou fotovoltaica, que seja, é um custo muito maior do que aquela
que é o custo do carvão, ou da nafta, ou do que seja. Mas nós pagamos energia toda ao mesmo preço. Como é que isto se resolve? Quando isto passar, efetivamente, para a fatura, das duas uma. Eu acho muito bem que passe, mas a nossa fatura irá crescer exponencialmente, ou então teríamos que dar liberdade às pessoas de poderem escolher que energia que iriam comprar. Que também já é possível. É possível neste momento, já há pelo menos uma empresa que permite que o consumidor escolha que tipo de energia quer adquirir. Como é que se resolve este problema? Vamos lá ver, ainda bem que fiz esta pergunta, porque eu expliquei mesmo mal. Porque é assim, o preço no mercado ibérico de eletricidade neste momento anda dos 45 euros e 55 euros por megawatt-hora. E eu estou a falar em produzir a 20, ou seja, não há sobrecusto nenhum, há um sobreganho. Eu uma vez tentei que o José Gomes Ferreira na televisão me conseguisse concordar que 45 era mais 15 e ele não concordou, não conseguiu. Estava tão formatado, mas diga lá, 45 é mais 15 e ele não conseguiu. Mas 45 é mais 15, caramba, é o triplo. Então é assim, no passado houve de facto um sobrecusto, pela aposta que foi feita nas renováveis quando estas tecnologias não eram maduras. E isso gerou um déficit tarifário, o déficit tarifário tem baixado a cada ano. Neste momento não há um sobrecusto, há um sobreganho. Repito, a forma mais cara de produzir eletricidade neste momento em Portugal está entre... Bom, o mercado é marginalista e, portanto, o preço é sempre zero. O preço é sempre zero na produção da eletricidade a partir de fontes renováveis. Mas, mesmo com tarifas feed-in, as novas tarifas feed-in andam entre os 15 e os 20. Ou seja, e esta diferença é toda ela captada pelo Sistema Elétrico Nacional. Ou seja, a produzir eletricidade a partir de fontes renováveis, nós estamos a produzi-la muito mais barata do que aquilo que é hoje, o preço dessa mesma eletricidade. A eletricidade vai abaixar, não é o contrário. E depois há uma coisa que é interessante, que é assim, as pessoas, tudo bem, às vezes pronunciam-se sobre esta aposta que então o país fez, mais ou menos a partir de 2005, que a fez tendo que inovar, levar de facto a um custo superior da eletricidade, produzida a partir de fontes renováveis. Repito, no passado, hoje existe exatamente o contrário, mas nunca ninguém fala, não sei porquê, dos 500 milhões de euros que todos os anos são dados por todos nós para se produzir eletricidade a partir do carvão, a partir do fuel óleo e a partir do gás. É um facto. O carvão, até há 3 anos atrás, pagava 0 de ISP para produzir eletricidade. Hoje já paga 50%. E ao produzir 50%, porque é que nós, no ano passado, quando a Europa reduziu as emissões em 3%, nós reduzimos em 9%? Não tenha mais pequena dúvida. Foi porque se começou-se a desmamar, mas também a acabar, em forma de desmame, com esta mama, desculpe dizer assim, que era o carvão não pagar ISP. E isso é agora válido para o fuel óleo e vai começar, se o próximo Orçamento de Estado for aprovado assim instinto, imaginam, a pagar 10% de ESP no próximo ano, e depois 20%, e depois 40%, o carvão já está nos 50%. Ou seja, existiram quase que desde que há petróleo e desde que há carvão, subsídios que em Portugal atingiram as centenas de milhões de euros ano, 400, 500 milhões de euros ano, para produzir eletricidade a partir de fontes que são perversas do ponto de vista ambiental. Isso acabou, ou melhor, isso está a acabar. No carvão foi um instante, o ano passado, vamos lá ver, não se produziu carvão, porque é que praticamente no ano passado a utilização do carvão baixou mais de 70%, não gosto de dizer os números, acho que é 76%, mas tenho medo que não seja, dessas coisas sou muito engenheiro, e portanto sei que foi mais que 70% o uso do carvão que se reduziu de 2018 para 2019. Porquê? Porque produzir a carvão com o ter que pagar ISP passou a ser mais caro que produzir com gás. E, portanto, as centrais de combinado passaram a ser muitíssimo mais utilizadas. Mas este ano 2020, já vai haver 10% de ISP no gás, 20%, 30%, 40%, não tenha a mais pequena dúvida que isso vai fazer com que a diferença seja cada vez maior e cada vez melhor em prol das fontes renováveis, que, repito, mesmo nas tarifas feed-in do leilão que lançámos, o preço médio é de cerca de entre os 20 e os 21 euros megawatt-hora, menos de metade daquilo que a eletricidade é vendida no mercado spot da preço da Ibérica, e porque nós lançamos um leilão com duas componentes. Uma,
para a tarifa fixa e outra para aqueles, os maiores produtores, que querem vender a preço de mercado, que acreditam que querem vender a preço de mercado. E o que é que qual foi o desafio que lhes lançámos? Foi muito bem. Então vocês concorrem, mas dizem quanto é que dão ao sistema por cada megawatt-hora que vendem. Ouça, houve um lote que foi arrematado com uma empresa a dar 26 euros por megawatt-hora ao sistema, mesmo que a venda a 25, dá 26. Ou seja, isso também significa uma coisa muito curiosa e para a qual a minha curiosidade intelectual não encontrou resposta. É como é que, desculpa se isto é muito técnico, mas também é para acabar, como é que é possível, gente que andou na mesma escola, empresas de dimensão comparáveis, como é que alguém vem para as tarifas FIDIN a dizer que era entre 20 e 14 e outros dizem eu quero vender a mercado e dou 26? Porque há uma coisa que é evidente. Quem diz que quer vender a 20 tem uma profunda convicção que o preço da eletricidade vai baixar. E quem diz que dá 26 por megawatt-hora que produz tem uma convicção que o preço da eletricidade vai subir. E eu confesso que não sei, não fiz ainda a quadratura deste círculo, não sei fechar esta equação, mas são de facto perspectivas completamente diferentes de empresas que eu acho e que são certamente comparáveis na sua dimensão, na capacidade técnica que têm, no conhecimento que têm sobre o futuro do seu próprio setor, mas que fizeram apostas completamente divergentes e eu não sei de facto explicar o porquê. Agora, uma coisa que eu sei é que apostar nas fontes renováveis em Portugal é ter mesmo eletricidade mais baixa, pagar mais depressa ao déficit tarifário e gerar um sobreganho e não um sobrecusto para os consumidores. E pronto, está. Pronto, nós não queremos certamente atrasar o Sr. Ministro ou prejudicar a cabidela e, portanto, eu gostava só de oferecer isto que aqui está. Um livro sobre os campos da Universidade de Aveiro, são 90 hectares, e um bocadinho de flor de sal, porque somos uma universidade com salinas, produzimos sal pelo método tradicional e a cabidela pode precisar de algum ajuste. O meu agradecimento ao Sr. Ministro e a todos pela participação e pela discussão. Muito obrigado.